Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente tá aqui. Volta. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente tá aqui para mais um episódio de número 2. E hoje a gente vai falar com vocês sobre taxas e impostos. É um assunto muito relevante também dentro da precificação e desse mundo, né, da contabilidade, enfim. E hoje a gente está com uma convidada que atua no ramo da beleza já faz 11 anos. Ela também, né, é cabeleireira desde 2017, bacharelada em Direito e pós-graduada em processo de trabalho. Além de uma escola de curso na área de beleza e uma empresária na área de marketing também. Gisnele Randoli. Tudo bem, Seja amor? bem-vinda ao Seja Prescast. bem-vinda. Você pode falar um pouquinho sobre você, meu amor, sobre sua carreira, um Como pouquinho, foi né? a sua trajetória? Se foi muito difícil? Foi complicada. No início eu tive muita dificuldade, porque eu ainda estava em formação ainda na área do direito e me surgiu a oportunidade de ter um salão de beleza, mas eu não era da área. Aí comprei o salão, já veio com funcionários, no caso eu comprei o ponto, então já veio com tudo. Funcionários, impostos, taxas, tudo para me pagar. E eu tive muita dificuldade, porque eu não era da área, não entendia. Eu ainda não tinha tido aula de tributário, porque são essas aulas que, né, nos ensinam sobre os impostos. Então, precisei contratar um contador para me informar, para saber melhor. Ele resolvia as questões para mim. E depois eu resolvi fazer um curso de cabeleireira. Você falou que eu sou pós-graduada em processo de trabalho, mas eu sou pós-graduanda. Eu ainda estou graduando. Ainda estou quase acabando. Então Mas, você é uma pessoa que sempre está estudando ali, você nunca para, né? sim, a minha intenção é focar na área do direito de agora em diante, né? Eu me formei faz 2 anos, mas o ramo da beleza sempre fui muito apaixonada. Depois que eu me formei, eu trabalhei anos ainda como cabeleireira, agora eu só administro. Mas foi muito bom para mim, foi uma experiência muito boa. É, E eu acho muito importante assim saber sobre isso, porque a gente que às vezes comete erros no início, o que a gente puder fazer ou falar para as pessoas que estão no início para ajudar, eu acho que é extremamente importante. Então agora a gente vai dar um pouquinho de introdução, né, ao nosso podcast. E a gente gostaria de falar um pouco que, segundo o próprio Jus Brasil, as taxas, ele é todo pagamento realizado em razão de um exercício regular. Ou seja, a taxa é aquilo que é pago só quando você utiliza o serviço. Já os impostos, eles são tudo aquilo que você paga, mas não necessariamente está utilizando algo ali específico. É algo do conjunto que o governo precisa ali para poder manter algumas coisas funcionando. Então agora a gente queria perguntar um pouquinho para você, como você tem toda essa experiência, assim, qual a sua visão sobre essas diferenças, se você passou muitos apertos com eles? Então, como eu falei, eu precisei contratar um contador na época, eu não entendia muito dessa área. Ele me informou sobre o contrato de parceria, porém a minha intenção era registrar as minhas funcionárias, então ele já me enquadrou como ME. Eu abri o CNPJ como MEI, porém ele já me enquadrou para ME para eu poder registrar as meninas. Sofri um impacto muito grande porque ele não me informou as taxas que eu ia ter que pagar. Então, além de taxas de licenciamento e alvará, eu precisaria pagar o meu ME também, que era um valor também muito alto. Então, por ano, eu pagava em média de quase R$ 3.000 de taxas. De taxas, né? Fora o registro de cada funcionário. Então, eu me prejudiquei bastante pela minha desinformação quando eu comecei como eu estava estudando ainda, quando eu comecei na aula de tributário, que eu comecei a entender essa questão de taxas, né? Que é muito importante. Então, para quem está começando, ainda que comecem com parcerias com outras cabeleireiras ou manicures, é importante quando você é MEI, a sua parceira também ser MEI, porque além de você não pagar tanta taxa, ela também não vai pagar e ambas estão resguardadas, porque o MEI ele resguarda você em vários aspectos. Ele te auxilia em questões de auxílio maternidade, auxílio acidente. É como se você tivesse registrado, porém você é autônomo, né? Então, essa é a vantagem. Então, depois ele me desenquadrou como ME faz 2 anos. E aí eu só preciso pagar a mesma taxa do MEI. Eu falei ME, né? É MEI. Ele me desenquadrou para MEI novamente, faz 2 anos. E aí eu pago de taxas aí por ano cerca de
Antes eu pagava mais ou menos uns 3 mil, hoje em dia eu pago quase 800, 900 reais por ano. Nossa, bem menos, né? Diferença. Então você acha Bem assim menos. que para quem está começando, a melhor coisa mesmo é a situação do salão parceiro. Isso. Todos precisam ser MEI. Para você ter um contrato e poder homologar, todos precisam ser MEI, cada um é responsável pelo pagamento da sua taxa, ou você mesmo se responsabiliza de tirar do pagamento das comissões o pagamento da taxa que ela precisa do MEI. E em questão a pessoa que está começando, assim, você aconselha mesmo que a pessoa contrate um contador? Porque às vezes a pessoa, né, enfim, não tem ali uma condição, né, de estar pagando uma pessoa para cuidar dessa parte. Então, a vantagem do MEI é que você não precisa de contador, né? Você consegue se informar tudo através da prefeitura. Lá eles têm uma sala reservada diretamente para quem é microempreendedor. E lá você pode resolver questões de parcelamento, se você não estiver conseguindo pagar, fazer parcelamentos, tudo direto com eles. Você não precisa pagar contador para isso. A não ser que você esteja com alguma dúvida relacionada e queira pagar particular. Aí você pode contratar um contador. Porém, todo o serviço que eles fazem é cobrado. E não há necessidade de você, como MEI, ter um contador, porque você tem a própria prefeitura para te prestar o Hoje em serviço. dia as redes sociais têm muitas informações, né? Dá para descobrir muita coisa pesquisando. Desculpa. Pode falar. Porém, tem alguns sites na internet que eles precisa ficar muito atento, que alguns são golpe. Muitos falam como site do MEI, microempreendedor.com. Esses sites para você se inscrever, se cadastrar, é tudo golpe, porque eles cobram taxa, e aí você vai ver, você não está cadastrado e você ainda caiu no golpe e ainda forneceu seus dados. Então, é sempre importante ou você ir diretamente na prefeitura, ou então pegar um site do microempreendedor, que é .gov, que esse que é o correto. Sim, é isso mesmo. O que eu ia falar é que outra instituição que também dá bastante suporte, né, para quem tá começando e tudo mais, é o Sebrae, o próprio Sebrae. Eles dão têm muito cursos. suporte, eles têm curso também. Eu não sei em outros lugares do Brasil, mas aqui a gente tem, né, tipo, a sede, né, do Sebrae. E eles dão toda a atenção do mundo, muito, muito importante também. Eles são muito legais. Uhum. Bom, então você já falou um pouquinho, né, sobre quais as taxas você começou, assim, se deparou quando você começou e as que você está fazendo agora. E como você, tipo, daria uma dica para eles lidarem com isso agora, tipo, quem está começando agora? Tipo, só ir lá na prefeitura mesmo e se registrar? Ou você sabe de algum truquezinho de anotar alguma coisa, esse estilo, assim? Então, quando eu comecei a me informar mais sobre essas questões das taxas, se você vai se cadastrar, também dá para fazer online. Eu acho que é interessante você tirar todas as informações, o próprio site do Sebrae, ele tira todas essas dúvidas. Se eu não me engano, é pelo site do Sebrae que você tem um adendo dentro do site que dá para você clicar e eles já te direcionam para o site de cadastro, para você criar o seu MEI. Então, acho que o importante é você tirar todas as suas dúvidas, poder também, em comunhão com as suas parceiras, se caso tiver, poder se reunir, ver a questão de ramos, né, quais vão trabalhar, para poder colocar no cadastro, ou então até procurar a prefeitura, saber quais valores das taxas que vai pagar antes de se cadastrar, porque, como eu falei, eu já não sabia de nada na época e eu precisei contratar um contador, porém ele fez todos os serviços e eu não me informei sobre nada, ele não me passou. Então, acho que é importante ou até procurar também um contador para saber as informações, mas ainda assim é importante você se informar antes de criar um MEI, porque você criou. Um plano de negócios ali. Sim, primeiro você vê o que você quer trabalhar, qual o ramo que você quer trabalhar, que o MEI ele tem uma ampla gama de ramos, não só a área da beleza para você trabalhar. E se for sozinho ou acompanhado, sempre ter todas as informações antes de criar um MEI, porque você criou um MEI é como se você tivesse nascido outra pessoa, então é bem importante. Depois, para encerrar, você tem que pagar para encerrar, então tudo são custos, né? Então é importante primeiro você ter certeza do que vai fazer, qual ramo vai atuar, para depois sim você criar o MEI. Sim. E aí também a gente estudando, né, vendo assim essas questões de taxas,
tem uma proposta que, na verdade, pareceu bem mais um projeto de lei, né? Que tá para ser imposta lá para acho que 2026, algo assim. Isso aí. Que ela prevê, assim, uma integração de todos os impostos. O ICMS, né, que é sobre o comércio e sobre o serviço, e o ISS também, que é mais sobre o serviço, que geralmente os profissionais da área de beleza, por exemplo, se deparam mais, né, por ser, assim, uma prestação de serviço. E eles estão pensando em integrar todos esses impostos para colocar um só, que é o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, será? É isso. Imposto sobre o Valor Agregado. E você, como uma pessoa que lida bastante com essas coisas de taxas e tudo mais, o que você pensa sobre isso? Você acha que é necessário, que vai ajudar? Talvez ajude, né? Porque aí meio que Fica menos dissemina, né? coisa, né? Isso, é menos Pra coisas e prestar tal. atenção. Eu acredito que se juntar todos, eu acredito que para mim, pelo menos para o meu ramo, vai ser bom. Principalmente para quem é MEI, né? Então eu vejo vantagem, sim. Agora, para outros ramos de atividade, eu já não acho que. Na verdade, eu até saberia, assim, alguns ramos, porém, outros eu acho que seria prejudicado. Porque depende muito de cada ramo, depende muito da precificação de cada ramo. Então, eu acho que poderia atrapalhar, sim. Agora, no meu, eu acredito que não teria desvantagem. É verdade, se a gente for pensar em, por exemplo, nos impostos que são incididos sobre terreno, essas coisas aí já é muito mais complexo, né? Muito mais aberto. altos. É Que pode verdade. acabar dificultando alguns. Sim, exatamente. Uhum. Mas então você acha que, tipo, ele é meio que uma coisa parecida com o Simples Nacional também, né? Dá, tipo, uma lembrada ali. Você acha que ele seria bom para essa área, assim, que a gente tá falando de beleza. Mas tudo tem que analisar, né? Sim, cada ramo precisa ser analisado, porém, como eu falei, no ramo que eu exerço atualmente, seria vantajoso, não teria desvantagens, mas depende muito da precificação também. O ramo da beleza são várias precificações, né? Então, depende muito do serviço também que vai ser prestado. E hoje em dia você paga o Simples Nacional? Não, eu sou isenta do Simples, somente o MEI. Somente meio mesmo. E com, assim, o Brasil é um país que muda muito, né? Toda hora é uma taxa, é algo novo. E aí, uma coisa que eu queria perguntar, né? Sobre a questão de quando muda, tipo, a inflação, por exemplo, esses fatores maiores, né? Isso afeta muito vocês, assim, tipo, não só, enfim, de taxas de impostos, que a gente sabe que muda, né? As taxas estão sempre aumentando, mas em outras questões também, isso já te afetou de alguma maneira? Já afetou sim com relação a movimento no salão. Porque não afeta só os empresários, né? Afeta todos. Você afeta um ponto. Exatamente. E o ramo da beleza não é um ramo que a gente pode dizer, claro que é necessário. Porém, em casos de urgência ou, por exemplo, numa pandemia, ele já é uma área que seria deixada de lado. Então, se afeta consumidores, afeta os empresários também do ramo da beleza. Não só do ramo da beleza, né? De todos os ramos, mas como os nossos ramos são algo, assim, de não de urgência, questão de alimentação, questão de saúde, essas questões que são mais urgentes quando o assunto é valores. Quando essas taxas incidem em cima de não só empresários como todo, eu acho que afeta bastante. Já fui afetada, principalmente na época da greve dos caminhoneiros. Nossa, é verdade. Fui muito afetada, sim. Precisei fechei por 6 meses o meu salão. Então, eu acredito que afeta sim, não só a minha área, né, também, como todas as áreas. Me afetou bastante. Por essa questão mesmo, só dos impostos, você não estava conseguindo receber os produtos. Na verdade, não, era questão de recebimento de produtos, questão de locomoção, não conseguia porque não tinha gasolina para ir até o meu salão, porque era no Boqueirão na época que eu morava aqui. E a questão dos meus consumidores, tinha algumas pessoas que eram de lá e outras eram distantes, então eu perdi muito meu movimento. Aí eu precisei fechar, atendia a domicílio, porém na época eu precisava ir de bicicleta para atender Com as coisas, né? com as coisas. E aí depois que começou a normalizar, aí eu consegui abrir de novo. E aí você conseguiu se reestruturar, né? Sim, aí eu consegui. E na pandemia, como é que foi pra você? Então, na pandemia, na verdade, quando eu saí do Boqueirão, que eu vim para cá, pro Caiçara, foi em 2020, bem quando ia começar a pandemia.
Porém, a pandemia começou em março, se eu não me engano, né? Isso aí, de março de 2020. Isso. Eu inaugurei aqui no Caiçara em maio. Deu aquele, ai, o lockdown, né? Aí depois ele liberou para atender com hora marcada. Não podia ter aglomeração. E aí a gente atendia com hora marcada, e aí depois, quando liberou, foi até mais fácil. Porém, eu tive uma queda muito brusca, principalmente das minhas clientes que eram de lá, do Boqueirão. Tive que fazer novos clientes aqui no Caiçara. Tive uma queda muito grande, porém hoje já, graças a Deus, já consegui me restabelecer. Graças a Deus. Porém, me afetou bastante, financeiramente, bastante. Não só a mim, como todos. Minha família também. O meu marido é funcionário público também. Ele estava resguardado, porque ganhava mesmo assim. Porém, nós tínhamos nossa empresa e também sofremos muito, porque se eles não tinham clientes, não tinham como nos pagar, não tínhamos retorno nenhum. Então, foi uma queda brusca, assim, para mim, esposo, para meus familiares, e acredito que para muitas pessoas, né, muitas famílias. Sim, outras coisas que a gente falou, né, nos outros episódios, que é muito importante, né, que nesses momentos, e acredito que foi a situação de muitos, né, foi se reinventar, foi ir pro Sim, mercado, pensar em novas pensar em áreas. novas coisas e tudo mais para poder crescer de novo, né? É verdade. Você então teve que refazer todo o seu marketing quando você veio para cá para conquistar pessoas daqui, né? Sim, precisei abaixar os valores também. O primeiro passo foi abaixar os meus valores para que as pessoas conhecessem o meu trabalho e aí começarem a frequentar. Como nós tínhamos conhecimento com a empresa de marketing, começamos a patrocinar no Instagram para poder trazer retorno. Tínhamos clientes que vinham até de São Vicente para cá. Porém, nós temos até hoje, porém com mais flexibilidade, porque hoje já não tem mais a pandemia, mas na época foi um impacto muito grande. Então a gente precisou fazer diversas promoções, diversas formas de angariar clientes, né? E tentar fazer diferente para que a gente pudesse aparecer, né? Porque, na verdade, vários salões, que eu acho legal da área da beleza, é que vários empresários, pelo menos do ramo daqui do Caiçara, nós conseguimos nos ajudar. Não teve a questão da... Competitividade. Não teve, É não verdade. teve. E esse é o mais importante, né? Porque um vai ajudando o outro, vai criando formas, né, de se reestruturar. Exatamente, eu tenho contato com bastante cabeleireiras. Naquele momento foi prejudicial para todas nós. Isso, na verdade, como que a gente fez? Quando eu abri aqui, como o espaço era grande, tinham cabeleireiras que eram próximas, nós montamos um grupo e elas vinham até o meu espaço para atender com hora marcada. Quando eu precisava, eu ia no espaço delas no Boqueirão para atender com hora marcada. Então, nós nos ajudamos, então conseguimos. Foi nesse grupo, foi muito bom, foi extremamente importante para mim e para elas, para a gente poder conseguir se manter financeiramente. E hoje, graças a Deus, pelo menos a maioria delas estão conseguindo, né, ter o seu próprio salão novamente, eu também com o meu, graças a Deus. E por enquanto está tudo certo. Tá bom. É isso. Acho que é isso então, né? Mama, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom, a muito gente bom. adorou a sua participação, sua dinâmica, né? O seu conhecimento agregou bastante. Obrigada, A gente que agradece. Obrigada, Obrigada. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Beijo e até o próximo episódio.